Mais uma conquista para a cidade. O Parque da Independência era um terreno de 20 mil metros quadrados. A gente está agora entregando os 45 mil metros quadrados totalmente requalificado, com acessibilidade, com pista de skate, com banheiro, com o parquinho. E você está aqui vendo as crianças ali brincando no parquinho, as pessoas andando com seus animais, cachorros e gatos, as pessoas fazendo caminhada. É motivo de muito orgulho para todos nós. Aqui a gente tem dentro desse complexo o Museu do Ipiranga, que é um dos mais visitados do mundo. O parque aqui, junto com o museu, que é o terceiro mais visitado da cidade de São Paulo, com essa ampliação agora, a expectativa é que seja o segundo mais visitado da cidade de São Paulo. Isso vai se somando ao compromisso da cidade de ter a nossa cidade cada dia mais sustentável, com um ambiente melhor para se viver, para morar, para trabalhar e para visitar. Nós temos 111 parques em São Paulo. E a gente está ampliando o número de parques. Dos 111 parques eu entreguei 3, vou entregar mais 5 parques. Mas a gente está, além de fazer inauguração, de fazer as ações de ampliação dos parques, fazendo as ações de requalificação do que já tem. Nós fizemos, até pedi para fazer uma listinha aqui, como demorou muito, mas eu ia falar para vocês. Aqui é uma listinha só de algumas requalificações que a gente fez agora, nesse último ano. Por exemplo, o Parque Pinheirinho d'Água, 3.151.000 na requalificação. O Parque da Vila Guilherme, 1.500.000. O Parque São Domingos, 360 mil. O Parque Rodrigo de Gasperi, 559 mil. O Parque Santa Amélia, 837 mil. Mas enfim, era para dizer para vocês do quanto a nossa gestão está cuidando das nossas áreas de parque, de verde e de meio ambiente, não deixando esses espaços importantes abandonados, onde as pessoas não vão, porque está tudo bagunçado. Então é colocando esses parques numa condição de uso boa. E o nosso padrão de parque é esse padrão que vocês estão vendo aqui. Andando nesse parque, esse é o padrão. Iluminação, brinquedos acessíveis, toda acessibilidade, banheiro, tudo que as pessoas precisam para poderem fazer o uso do seu tempo de lazer de forma saudável, com segurança e um ambiente gostoso para poder as pessoas visitarem nossos parques. Mas a gente, para fazer tudo isso, né, não é sozinho, tem muita gente que nos apoia, que está junto nesse processo. Eu queria aqui, eu não vou poder falar de todas as autoridades que estão aqui, peço desculpas, porque são muitas, olha o tamanho. Eu vou ficar, fala só o seu, eu vou ficar muito tempo aqui citando, não que não mereçam, merecem, mas sinto-se todos aqui abraçados, cumprimentados. Mas o Camilo Cristófalo estava aqui me entregando esse quadro, e o quanto que é importante a gente só poder destacar o trabalho da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. É muito importante o que tem sido desenvolvido do ponto de vista da gente estarmos ganhando vários prêmios internacionais. Nós estamos sendo exemplo com relação à questão das mudanças climáticas, exemplo de preservação ambiental, exemplo para o Brasil e para o mundo. Queria muito que vocês escutassem isso. É aqui na nossa cidade que nós ampliamos de 48% para 54,14% a área de cobertura vegetal. É aqui na nossa cidade que a gente, agora na votação do plano diretor, teve um olhar para a habitação MTST, mas também teve um olhar para as questões ambientais. A gente garantiu que nos próximos anos, no planejamento da cidade, nós vamos ter um foco em olhar para as questões ambientais. Tanto é que criamos o quadro 15, aonde estão lá áreas que representam 10% da cidade de São Paulo, que nós vamos desapropriar e manter com preservação permanente da cidade. E o quadro 7, que é o quadro que trata da implantação de novos parques da cidade. Portanto, tem tudo aquilo que a gente já entregou e o que a gente vai entregar. Só para vocês terem uma ideia, nos próximos dias, semanas, a gente vai estar entregando lá no Itaim Paulista. Nós estamos aqui agora no Ipiranga. Nós vamos estar lá no Itaim Paulista, extremo leste, entregando o Parque Chácara das Flores. Estaremos nas próximas semanas também no extremo sul,
no Grajaú, entregando o Aristocrata. Vamos estar na Zona Oeste, no Butantã, entregando o Água Podre, Parque Água Podre. Só para dar alguns exemplos de como a gente está cuidando da cidade como um todo, nas zonas mais periféricas da cidade, nas regiões mais centrais, em toda a cidade. E agora, por que a gente está conseguindo fazer uma série de ações importantes, que é fazer o nosso recapeamento, inclusive o maior programa de recap da história, sem deixar de observar a questão ambiental, porque o material da subbase é feito 50% de material reciclado. Como é que a gente está conseguindo chegar agora a quase 100% da troca das lâmpadas de LED na cidade, que nos está dando uma economia de 58% na conta e tem uma resposta do ponto de vista ambiental importante. Da ampliação dos parques, que custa uma fortuna manter um parque. Parque é algo bonito, mas custa para os cofres públicos da Prefeitura de São Paulo um valor enorme. Esse aqui custa 550 mil por mês, todo mês, 550 mil reais para manter esse parque todo aqui. Para poder fazer tudo isso, estou vendo muitas mulheres, não ter criança sem vaga de creche, a gente poder estar fazendo toda a ampliação dos equipamentos de saúde, a ampliação dos equipamentos de parque, fazer o maior programa habitacional da história da cidade, para poder ter um olhar e fazer um grande investimento na ampliação das vagas para as pessoas em situação de rua, fazer uma gestão olhando para todos os cantos e temas que a cidade precisa. Foi preciso fazer primeiro a lição de casa, que começou em 17 e a gente foi desenvolvendo, que é a saúde financeira da cidade. A sua cidade, a cidade de vocês, hoje tem um caixa redondinho, tem dinheiro para poder fazer e manter aquilo que a gente está fazendo. Porque não vamos nos iludir, gente? Não vamos nos iludir. Ninguém consegue avançar se não conseguir ajustar e planejar, atrair para a cidade de São Paulo as empresas. Nós trouxemos 44 mil empresas nos últimos anos para São Paulo, porque as empresas, as pessoas que querem empreender, gerar emprego e renda, elas só vão para um lugar e só se mantêm no lugar quando tem segurança jurídica. Nenhum empresário vai montar a empresa no lugar onde tenha uma gestão que não respeite a legislação, que não respeite a lei. E que a gente tenha um ambiente de desburocratização, redução de impostos, e aí a gente cria um ambiente saudável para que a economia possa gerar. E esse trabalho todo, né, evidentemente não sou só eu, é um conjunto de pessoas, nossos secretários, nossa equipe, nossos vereadores, que eu queria dos vereadores fazer aqui um agradecimento, não é nem uma citação, é um agradecimento, porque tudo aquilo que eu consegui avançar, tudo que eu mandei para a Câmara Municipal, os vereadores acolheram e votaram e aprovaram. Lógico, tem um partido que até para construir 853 unidades habitacionais da Vila Leopoldina votou contra, o aumento do funcionarismo público votou contra, o programa Reencontro para atender pessoas em situação de rua votou contra. Então é mas de forma geral, né, votou contra as UPAs, o Bom Prato votou contra, mas enfim, então eu queria falar dos que votaram a favor da cidade, que não usaram da política para poder... fazer discurso barato. Foram lá, estão trabalhando e votando. E fica registrado para vocês quem são esses... São 6, né, vereadores lá daquele PSOL? 6. Quem são esses que votam tudo contra a cidade só para ser contra mim? Quando parece que está sendo contra o governo, não, está sendo contra a cidade, porque era um projeto para a cidade. Mas eu queria agradecer aqui, citar o vereador Jorge Ato, nosso querido vereador, eu fui vereador com ele, nossa querida vereadora Edir Salles, nossa rainha lá da Câmara, o nosso vereador ciclista, Major Palumbo, esse é o Major, o bombeiro, o Rodolfo Despachante também, que está estreando na Câmara Municipal, o Aurélio Nomura, nosso vereador também aqui da região, o Nunes Peixeiro também aqui da região, o Camilo Cristóforo, e agradecer
agradecer o Camilo, que exerce a sua função com amor pelo que faz. Ele cuida de cada cantinho, atende bem as pessoas, vê se o banheiro está limpo, vê se o equipamento não está quebrado, faz o acolhimento das pessoas, mantém a sua equipe ali incentivada para prestar um bom serviço. Então, parabéns, o Wagner, por tudo isso. Também está aqui o nosso sempre vereador, o Marquito, e também, para fazer uma citação aqui só do Milton, coordenador do Conselho Municipal do Meio Ambiente, porque é muito importante a participação da sociedade civil, os conselhos gestores, as pessoas poderem participar e que a gente possa ter uma gestão compartilhada. Mas falando aqui desse Parque da Independência que a gente está entregando hoje. O Camilo falou bem, 2008 foi a primeira ação do nosso hoje conselheiro do Tribunal de Contas do município, o Dicey. E aí o Dicey deixou de ser vereador, essas coisas foram caminhando, teve uma licitação lá atrás que não foi para frente, o prefeito Bruno Covas retomou, inclusive o Caio era o subprefeito da época, se não me engano, quando assinou o autorizo do Bruno Covas, maio de 19, o Caio foi nosso subprefeito aqui. Deu problema na licitação, teve que cancelar, depois foi o Vitor, subprefeito, o Vitor foi antes, fez outra, cancelou. Bom, enfim, aí pegamos um negócio que fazia contrato e não fazia, pegava e não pegava, a empresa desistia, e a gente teve o sucesso de poder, com o esforço de todo mundo, concretizar cada uma contribuição e ter feito a licitação no final do ano passado. A empresa ganhou aqui a licitação, a gente está entregando hoje esse parque aqui maravilhoso. Desejo que vocês façam um bom uso do parque. Nós temos o nosso compromisso de continuar ofertando um serviço público de qualidade, ampliar as ações e tornar a nossa cidade uma cidade cada dia melhor, para viver, para morar, para visitar. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Nós vamos agora, essas foram as palavras do nosso prefeito, nós vamos agora fazer o descerramento da placa que inaugura a ampliação do Parque Independência. Vamos lá, vou pedir aqui às autoridades que fiquem próximas ao senhor prefeito, para fazermos, só vou pedir um minutinho para a gente fazer na contagem o descerramento da placa que inaugura a ampliação do Parque da Independência. Vamos lá, todos se posicionando. No 3, 2, 1 a gente descerra a placa. Vamos lá. 3, 2, 1. Tá aí, inaugurado então a ampliação do nosso Parque da Independência. Viva o Parque da Independência! Viva o Museu do Ipiranga! E viva a nossa cidade de São Paulo! A todos vocês que estiveram conosco, o nosso muito obrigado pelas presenças. Tenham todos um ótimo final de semana!